No dia 23 de fevereiro de 1957, no bairro Fox Chase, da cidade de Filadélfia, estado da Pensilvânia, o estudante Frederick Benoit caminhava pela floresta Susquehanna Road, onde ele ficava escondido observando as jovens do Centro de Correção para Jovens Problemáticos, Good Shepherd Home, como costumava fazer, inclusive frequentemente. Mas naquele sábado, início de tarde, Frederick encontrou uma caixa de papelão fechada de um berço. Em cima da caixa estava escrito à mão a frase, abre aspas, cuidado, frágil, não abrir com faca, fecha aspas. Curioso, Frederick abriu um pouco a caixa e viu que parecia se tratar de um boneco sentado no fundo e enrolado em cobertor. Ainda mais intrigado com o porquê alguém deixaria uma caixa com um aviso de frágil com um boneco dentro jogado no meio da floresta. Ele abriu completamente a caixa e, olhando mais de perto, viu que não se tratava de um boneco, e sim de um garoto muito jovem, já sem vida. Pelo medo de ter que explicar o que ele fazia no meio da floresta naquele momento e ainda o medo de ser acusado de alguma coisa, Frederick não avisou a polícia. Em vez disso, ele procurou um padre no qual confessou o que havia acontecido. O padre o incentivou a avisar a polícia e somente aí Frederick assim o fez. No dia seguinte, a polícia finalmente, ciente do ocorrido, se dirigiu até o local, e na trilha de terra que levava até o ponto onde estava a caixa, eles encontraram um chapéu azul, que poderia ser da pessoa que colocou a caixa lá. Os investigadores coletaram as digitais do garoto para identificá-lo, mas não conseguiram encontrar nenhum registro dele. Procuraram também em listas de desaparecidos e em registros de hospitais da região, mas também não obtiveram sucesso. O garoto não tinha roupas, estava apenas enrolado em um cobertor xadrez, e na autópsia foi constatado que ele possuía entre 4 e 6 anos de idade, pesava 30 quilos e apresentava um quadro de desnutrição severa. Seus cabelos eram provavelmente loiros, mas foram cortados após ele perder a vida. Foi encontrado também uma substância escura em seu esôfago e cicatrizes provenientes de uma cirurgia no tornozelo e na virilha, talvez devido a uma hérnia. No queixo havia uma cicatriz em forma de L e outra no lado esquerdo do peito. Nos olhos, que eram azuis, o legista também encontrou resíduos de um corante para tratamentos oculares. No lado esquerdo do corpo e da cabeça haviam contusões que fez com que o legista concluísse que a causa provável para o fim da vida do garoto havia sido traumatismo craniano. Também foi constatado que ele foi submerso em água um pouco antes ou talvez um pouco depois de perder a vida. Com quase nenhuma pista para trabalhar, a polícia resolveu vestir o garoto com várias roupas diferentes e fotografá-lo, a fim de divulgar as imagens na mídia e ver se alguém o reconhecia, ou pelo menos se novas pistas e informações surgiriam para a investigação. Enquanto isso, os policiais buscaram pela origem da caixa de papelão e descobriram que ela havia sido vendida em uma loja chamada J.C. Penney, localizada na cidade de Upper Darby, a cerca de 10 quilômetros da Filadélfia, que tinha vendido apenas 12 exemplares do berço até a data que a caixa foi encontrada. O problema é que todos tinham comprado em dinheiro e por isso não havia registros de quem as comprou. Ainda assim, a polícia foi capaz de identificar 11 das 12 pessoas que compraram os berços, mas nenhuma delas se mostrou estar envolvida de alguma forma com o garoto. Então a polícia se voltou para o chapéu azul e foram até a fábrica Robbins Bald Eagle Hat and Cap Company, empresa que produziu a peça. Os investigadores conversaram diretamente com a proprietária Hannah Robbins, que informou que apenas 12 moldes naquela cor haviam sido produzidos e vinham com um cordão de ouro afivelado, já que tratava-se de uma linha exclusiva e limitada. Hannah também contou que lembrava de um homem em especial, que segundo ela era muito parecido com o garoto da caixa. O homem era loiro e possuía cerca de 20 e poucos anos. Hannah se lembrava dele porque ele foi o único que voltou à fábrica após ter adquirido o chapéu para substituir o cordão de ouro que fazia parte da peça.
Porém, a compra havia sido feita também em dinheiro e não havia nenhum tipo de registro dos compradores. O cobertor também foi analisado, mas ele fazia parte de uma fábrica que produzia milhares deles, o que tornou essa pista inútil. Com o caso sem solução, muitas hipóteses diferentes começaram a surgir entre as pessoas com o passar dos anos. Muitos diziam que ele era o filho do dono de um orfanato, que usava cobertores iguais àqueles e também possuía caixas de papelão dos berços que ele comprava para o orfanato. Outros diziam que ele poderia ser Stephen Craig Damon, o filho de um aviador que foi levado por criminosos quando tinha apenas 2 anos de idade e tinha certa semelhança física com o garoto da caixa. Porém, todas estas teorias e também muitas outras que surgiram foram verificadas pela polícia, mas nenhuma se confirmou como verdade. Em 1998 foram coletadas amostras de DNA do garoto, mas que também não revelaram nada que ajudasse a solucionar o caso. O caso, inclusive, ficou conhecido em todo o território dos Estados Unidos e, inclusive, na época, em várias partes do mundo. E muita gente, ainda nos dias atuais, trabalha para tentar desvendar este mistério de mais de 60 anos. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.